Irmãos, graça e paz. Mais um domingo na presença do Senhor. E como eu gosto de dizer, não há lugar melhor para começar a semana do que na igreja. Tirar um tempo para o Senhor, na parte da manhã, para alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa alma. Porque nós vivemos desafios. Eu e você e o resto do mundo vivemos desafios. Todos os dias nós somos desafiados a abandonar o Senhor. Todos os dias nós somos convidados a virar as costas para o Senhor e a ceder aos desejos da nossa própria vida, da nossa própria carne, os desejos humanos, não é? Na quarta-feira nós falamos desse texto, do pecado, ele é gerado em nós. Há um desafio, irmãos, permanecer no caminho do Senhor, permanecer no caminho que leva para o céu, permanecer na rocha que é Jesus Cristo, ser salvo. Esse processo é um processo difícil. Jesus Cristo morreu para salvar todo mundo. O primeiro passo ele deu, o passo mais difícil ele deu. O meu passo, o seu passo, a minha escolha, a sua escolha é realmente mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Em uma vida que caminha para a perdição e uma vida de pecados, em uma vida de santidade perante o Senhor. Essa é a nossa missão. Nós não temos desafios para andar nesse caminho com o Senhor. Não é fácil seguir nesse caminho com o Senhor. E Jesus Cristo mesmo avisou que não seria fácil, não é? Ele diz que o caminho que leva aos céus ele é estreito e a porta é apertada, é difícil caminhar. Muita gente desiste, muita gente começa e muita gente desiste. Há um problema, nós perdemos a visão do céu. Muita gente perde a visão do céu, muita gente perde a sensação da liberdade que a salvação traz. Por quê? Porque a salvação é demorada, ela é no final da vida, é quando Cristo voltar. Então, vai ficando como que uma imagem meio apagada na nossa mente e a gente começa a achar que as coisas do mundo têm mais valor. Que a gente começa a justificar os nossos erros, nós começamos a justificar as nossas falhas, a gente começa a inventar desculpas. O nosso cérebro, a nossa mente é uma máquina poderosíssima para fazer justamente isso. Inventar desculpa para não se sentir culpados. É sempre assim. Talvez já aconteceu com você e provavelmente aconteceu com você de você viver uma situação e ter a sensação de que já viveu aquilo ali. Já passei nesse lugar antes, já estive nessa situação antes. O que acontece é o cérebro, ele vai tentando acalmar toda a tensão do corpo, trazendo a nossa mente ou fazendo conexões que nos façam sentir mais seguros, mais tranquilos. Então ele vai associando imagens parecidas com aquela situação que nós estamos vivendo, né? O cérebro faz isso para compensar o descontrole emocional do corpo. A mesma coisa o cérebro faz com relação ao pecado, né? A gente justifica o pecado, a gente cria desculpas para isso. O ser humano nasceu assim, Deus não quis que ele fosse assim, não foi plano de Deus isso, mas o ser humano deu uma entortada ainda lá no Éden, quando pecou. Quando Eva pecou, o pecado entrou no mundo e tudo começou a dar errado. Então nós temos uma falha no nosso caráter. Naturalmente, normalmente, o nosso caráter é ruim. Um bebê ele já nasce com tendência ao pecado. É lógico que ele é um bebê. Lógico que ele por muitos anos ainda vai ser uma criança sem conseguir distinguir o bem e o mal. Mas a nossa natureza humana, desde o nascimento, ela é ruim. Mas Jesus Cristo nos transforma. Então, o nosso caráter, ele tem essa tendência a permanecer ruim. Ele tem essa tendência a continuar pecando. Mas Jesus Cristo pode nos transformar. E ele morreu para isso. Só que Jesus Cristo, ele nos oferece algo que nós precisamos aceitar e nós precisamos mudar a nossa vida. Hoje nós vamos falar de um personagem que teve a vida mudada, teve a vida transformada, né? Jesus Cristo mudou o caráter desse indivíduo. Jesus Cristo mudou o caráter dessa pessoa. Ele pode mudar o meu caráter e o seu caráter. A cada dia nós podemos ir nos aperfeiçoando em Jesus Cristo. Mas esse aperfeiçoamento, ele só vai acontecer nas pessoas que buscam estar com Cristo, que buscam estar na presença de Cristo, que buscam estar no momento de culto, que buscam estudar a palavra. É só para quem quer. A transformação na vida espiritual ela não acontece automaticamente. Não é um botão que se aperta e uma luz acende, não é uma porta que se abre e você entra.
Não, é um processo diário. Todo dia eu preciso buscar Jesus, todo dia eu preciso me colocar diante de Cristo para poder crescer nessa santificação, para poder prosseguir nesse caminho que vai me levar à salvação. Muita gente pode caminhar até o final da vida nesse caminho e ainda assim, depois desistir desse caminho, fazer outras escolhas. O mundo nos ensina a ser felizes, né? Então a gente quer ser feliz tendo os prazeres que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece, muito dinheiro, fama, poder. Posse, poder e prazer. 3 forças que vão motivar o ser humano. E aí as pessoas começam a querer se realizar aqui na Terra. A liberdade, a salvação, a alegria, o sucesso que Cristo oferece é permanente. Nós vamos experimentar dele aqui, mas ele vai se realizar por completo no céu. Então, a vida é feita de percalços, a vida é feita de problemas, de lutas, de vitórias, de derrotas. Não é? Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos. E muita gente tem buscado alegria, satisfação e prazeres do mundo, quando na verdade a alegria e satisfação que você busca, só Jesus Cristo pode dar. Porque Ele a dá por completo, não em momentos. Muita gente tem desistido do Senhor Jesus Cristo. Muita gente tem virado as costas para Jesus Cristo. Gente de igreja, gente que frequentou a igreja há muitos anos, gente que era de igreja, mas que preferiu abandonar essa vida porque achou mais atrativo as coisas que o inferno oferece, ou as coisas que o mundo lá fora oferece. Mas Jesus é transformador de caráter. Mas é preciso que eu entenda que eu estou errado, é preciso que eu queira essa mudança, e é preciso que eu de fato mergulhe nessa mudança. Que eu possa dar os passos necessários para que a mudança aconteça na minha vida e que seja uma mudança permanente. Todos os dias eu e você nós temos escolhas a fazer. Ninguém fez a escolha há 10, 15, 20 anos atrás, ou semana passada, ou ontem, e vai permanecer nela. A gente precisa todo dia escolher Jesus Cristo. Cada um de nós passa por desafios. No trabalho, na família, na igreja. Né? Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo é o alvo. E que nós não podemos desagradar Jesus Cristo. Não é desagradar a igreja, o pastor, a liderança. É desagradar Jesus Cristo. E quando você peca, você não peca contra a igreja, contra o pastor, contra a liderança. Não, a sua vida é sua, você faz o que quiser. Você peca contra Deus. E isso está anotado lá, isso está registrado lá. Isso está na sua folha corrida. Cristo pode transformar o seu caráter. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Semana passada nós vimos o início desse capítulo e você percebeu que Jesus curou um paralítico, um tetraplégico. Jesus curou, Jesus transformou, Jesus perdoou os pecados. E a vida daquele paraplégico foi transformada. Jesus Cristo ele quer transformar a sua vida e Ele vai transformar. Então, se você puder abrir comigo aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17. O texto nos diz assim: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava ali, viu Levi, filho de Alfeu, ou Mateus. Esse Levi é Mateus, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Ele era um cobrador de impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos, pecadores, pois eram muitos que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que come o seu mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra lida. Que o Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas nessa manhã, ensinando-nos aquilo que nós precisamos aprender. Transforma o nosso caráter, para que o nosso caráter reflita quem tu és, reflita quem tu esperas que nós sejamos. Conduza-nos neste momento, ó Pai. Tem misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém.
as pessoas saudáveis não precisam de médicos, porque sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Essa foi a afirmação de Jesus Cristo. Essa foi a declaração de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para aqueles que precisam dele. Nós percebemos que isso tudo aconteceu ali em Cafarnaum, né? Jesus não foi diretamente para Jerusalém. Jesus teve como base do seu ministério a cidade de Cafarnaum. E é interessante alguns pontos dessa mensagem, eu quero falar com você. Primeiro desse personagem, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Ninguém, até hoje, gosta de cobradores de impostos. E naquela época eles eram odiados. Acredita-se que muitos deles, ou todos eles, não se sabe necessariamente se Mateus fazia isso, mas os cobradores de impostos cobravam uma taxa extra, né, do seu próprio bolso. Então eles eram odiados do povo. Mas eu quero falar um pouco desse Mateus. Então Mateus era esse tipo de pessoa odiada na sociedade. Os amigos de Mateus eram outros cobradores de impostos, por isso eles foram para esse banquete com o Senhor. Mas eu quero falar sobre Mateus, porque ele foi um discípulo, foi convidado com Jesus. O texto fala que Jesus disse, siga-me, e ele foi, abandonou tudo e foi seguir Jesus. Depois ele serviu um banquete para Jesus na sua casa, e tornou-se um discípulo de Jesus. Mateus não aparece muito, não tem destaque a Mateus em nenhum dos evangelhos, né? A gente vê Pedro se destacando, a gente vê André se destacando, João, né? Mas Mateus fica um pouco quieto. Mas esse Mateus, ele é um personagem muito interessante porque, apesar de o Evangelho segundo Mateus ter sido o quarto evangelho a ser escrito, Marcos, Lucas e João, ou Marcos, João e Lucas haviam sido escritos primeiro, Mateus ocupa logo de cara o primeiro livro do Novo Testamento. A gente vai ler isso. Apesar dessa passagem um pouco apagada, digamos assim, ou não há registros, né, daquilo que foi feito por ele, ele escreve esse livro, né, ele escreve esse testamento provavelmente lá pelo ano 70 depois de Cristo. E ele escreve com muitos detalhes. O livro que esse Mateus, que era cobrador de impostos, que teve o caráter transformado por Jesus Cristo, vai escrever, é direcionado aos judeus. Por isso ele conta tantos detalhes, por isso ele conta as profecias, todas as profecias que Jesus veio cumprindo, para provar que Jesus Cristo era o mestre. Então ele não escreve para os gentios, conforme Marcos o faz. Ele escreve então para os judeus. E a razão pela qual o seu livro foi colocado, o livro que ele escreveu, o seu Evangelho, em primeiro no Novo Testamento, é porque ele termina justamente onde o Velho Testamento parou. Malaquias encerra o Velho Testamento dizendo que o Cristo estava por vir, que o Cristo viria, o Redentor viria. E Mateus começa ali, falando do Redentor. Então há uma sequência na história, por isso Mateus está ali. Esse Mateus, que era um cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, passa a ter uma influência forte, positiva e importante na expansão do Evangelho entre os judeus. Vamos ver o que mais a gente pode aprender com esse texto. Então nós vimos que Mateus era cobrador de impostos, já disse que os cobradores de impostos eram pessoas malquistas na sociedade, né? Lembra de Zaqueu? Jesus fala, Zaqueu, desce daí, eu vou cear com você hoje. E Zaqueu faz aquela promessa para Jesus, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir tudo. E Zaqueu também é um outro personagem que teve o caráter transformado por Jesus Cristo. Mateus passa de odiado a admirado, não é? Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos vão dizer exatamente que conversa houve entre Jesus e Mateus. O texto simplesmente diz, siga-me, e ele o segue. Todos os evangelistas que mencionam esse momento, essa chamada, esse convite a Mateus, eles sempre não há um registro completo da conversa. Mas o fato é que Mateus resolve preparar na sua casa um banquete. E ele devia ser bem de situação financeira, porque é um banquete para muitas pessoas. Vários cobradores de impostos e pecadores estavam ali à mesa, né? Os discípulos de Jesus também estavam ali, e os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, os religiosos da época, passaram e ficaram preocupados, né? Por que esse Jesus come com pecadores e cobradores de impostos?
Para essa gente, cobradores de impostos não eram salvos. Para essa gente, pecadores eram impuros. E é com essa gente que Jesus vai se assentar para comer. Jesus tem um plano, Jesus tem um projeto. O projeto de Jesus é transformar o caráter do ser humano. Jesus, percebendo esse burburinho, essa conversa, ele diz: eu não vim para os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. É para essas pessoas que Jesus Cristo veio. Aquela turma, aquela plateia que estava ali à mesa com Jesus Cristo, era a plateia que precisava ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. O texto vai deixar claro que Mateus foi completamente transformado por Jesus Cristo. Aquele momento foi uma virada de página na vida de Mateus. Mas quantos outros desses cobradores de impostos e desses pecadores estavam à mesa que se converteram? Não há registro, mas com certeza vários. Porque a presença de Jesus, ela transforma. Jesus, ele traz uma pureza, Jesus, ele traz uma verdade, Jesus, ele traz uma certeza. A certeza da salvação, a certeza que há a possibilidade, que existe sim a possibilidade de nós sermos pessoas diferentes, de nós sermos pessoas boas, de nós sermos pessoas que vivem uma vida diferente. Jesus Cristo viveu no seu tempo, sofreu as tentações comuns de todo ser humano e permaneceu fiel aos seus princípios. E Ele espera que eu e você permaneçamos fiéis a esses princípios também. Por isso Ele nos convidou. Há um presente de Jesus para nós. Há um presente de Jesus, há uma recompensa de Jesus para mim e para você. E a recompensa é a salvação. A salvação, você já ouviu falar muito dela. É uma coisa que está tão distante, né? Que você pouco se importa com ela. Mas se você tivesse agora acamado numa cama, prestes a morrer, a salvação seria a coisa mais importante da sua vida. Então a gente precisa viver hoje como se o mundo fosse acabar amanhã. Nós precisamos viver hoje como se a minha vida fosse terminar amanhã. Essa urgência vai nos fazer valorizar mais a salvação. Nós temos valorizado pouco a salvação que Jesus Cristo dá. É uma coisa que a gente quer, mas é uma coisa que a gente não está afim de esperar por ela. A gente quer viver a vida aí fora, no estilo do mundo aí fora. Tem muita gente buscando felicidade onde não há felicidade. Tem muita gente buscando felicidade, mas vai encontrar destruição. Porque só Jesus Cristo salva, é só o meio de ser salvo, Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz que aqueles que me amam obedecem às minhas palavras, guardam as minhas palavras. João capítulo 14, bem lá, acho que versículo 21 está escrito exatamente isso. Leia todo o capítulo. Irmãos, é o tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de fazer a vontade do Senhor. É tempo de quebrar, de deixar de ser criança, de deixar de ser infantil, de romper com o nosso passado, de cortar o cordão umbilical. Nós somos adultos e precisamos viver uma vida espiritual adulta. Nós não somos mais adolescentes. Nós não somos mais crianças, nós não somos mais meninos e meninas, nós somos adultos e temos uma responsabilidade. Cuidar das nossas vidas, cuidar da vida da nossa família e cuidar da propagação do Evangelho, da salvação de outras pessoas. Jesus Cristo é capaz de mudar o caráter. Ele transformou o caráter de Levi, que é Mateus, transformou o caráter de tantas outras pessoas, de Paulo, o perseguidor que passou a ser perseguido por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do amor à palavra, da dedicação dele à pregação da palavra. Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Talvez você se sinta aprisionado. Não há cadeias que Jesus não possa quebrar, não há prisões que Jesus não abra. Largue o seu vício, largue o seu pecado, transforme a sua vida, volte para Jesus, encontre Jesus, assuma de novo o seu compromisso com Jesus, antes que seja tarde. Jesus Cristo morreu para perdoar pecados, e se houver uma confissão sincera, Ele vai perdoar pecados. Uma confissão sincera, Ele vai perdoar pecados. Então precisa ter sinceridade, precisa ter empenho em não voltar no pecado. Todos nós, seres humanos, cometemos vários tipos de pecados. Já cometemos vários tipos e, infelizmente, nós vamos cometer outros pecados. Infelizmente. Mas nós buscamos, nos esforçamos para dar o caminho certo. Jesus Cristo vai abençoar. Se alguém põe a mão no fogo, vai se queimar. O remédio vai fazer com que a dor passe, mas as cicatrizes vão ficar. Há quase 30 anos atrás, eu queimei a minha mão direita. Estava em lua de mel. Queimei a minha mão direita. O remédio ajudou com a dor, o tratamento curou a mão tem movimento normal, mas eu ainda consigo ver marcas aqui de uma queimadura de exatamente 26 anos atrás. O pecado tem o mesmo efeito na nossa vida.
ele vai vir, ele vai causar dano. A confissão do pecado é a mudança de vida, é a mudança do nosso caráter, vai trazer um bálsamo que vai curar a ferida. Mas o pecado cometido vai permanecer com as suas cicatrizes ali. Essas cicatrizes vão sempre nos fazer lembrar de que um dia nós viramos as costas para Jesus, um dia nós abandonamos Jesus, um dia nós desistimos de Jesus. Permita que Jesus transforme o seu caráter. Ele quer transformar o seu caráter, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer restaurar você, Ele quer curar você, Ele quer salvar você. Salvação é algo sério. Salvação não é para todo mundo. E salvação não é para todo mundo que frequenta a igreja, não é para todo mundo que ora, não é para todo mundo que lê a Bíblia. É para quem merece a salvação. É para quem ama Jesus. E quem ama Jesus tem certos tipos de comportamento. Jesus Cristo diz que quando ele fosse levantado, ele ia atrair os olhos de todos a si. Jesus Cristo, ele nos atrai, irmãos. Aí você vê pessoas inventando desculpas para não estar na igreja, você vê pessoas muito cansadas para ler a palavra de Deus, você vê pessoas que não gostam de orar, gostam de pedir a Deus, mas não gostam de orar. A gente vai inventando um monte de desculpa. Quando, na verdade, quando nós somos de Cristo, e quando Cristo está em nós, Ele vai nos atrair. Vai ter em nós uma vontade imensa de estar com a Bíblia na mão todo o tempo. Se você não tem essa intensidade, esse desejo, se a casa do Senhor, o culto do Senhor, a presença do Senhor não te faz falta, tem algo errado com a sua vida. Você está fora do caminho do Senhor. Porque a presença de Cristo em nós, ela nos atrai a Ele. Como um imã que puxa o metal, Cristo nos atrai a Ele. A gente não consegue ficar longe dele. A gente não consegue ficar no pecado, porque nós não gostamos do pecado. O pecado nos incomoda, porque ele desagrada a Cristo. Permita que Cristo transforme a sua vida. Ele quer mudar o seu vida. Hoje é domingo. Faça um novo pacto com Cristo. Comece uma nova vida com Cristo. Que Ele te abençoe. Que Ele te ajude. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. As palavras que saem de mim são só palavras. Então o Teu Espírito Santo precisa pegar essas palavras e mostrar a cada um, ó Deus, a realidade da vida de cada um. Ajuda-nos. Transforma o nosso caráter. Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, declarar vitórias para cada lar, para cada família dessa igreja. Quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, expulsar o espírito perturbador de falta de paz, de falta de união, de falta de felicidade, e declarar a Tua felicidade, a Tua presença sobre a vida de cada uma dessas famílias, que todos os espíritos de perturbação estejam longe da vida dessa igreja, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai, que as divinas e santas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre, Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Confie no Senhor, não desista do Senhor. O convite é muito grande para abandonar o Senhor. É muito forte o apelo que o mundo faz. É muito forte a vontade de realização imediata. Confie no Senhor. No tempo do Senhor, todas as coisas acontecerão. A sua salvação só depende de você. Depende de você querer, depende de você buscar, depende de você se esforçar. Cada um é responsável por si. Que o Senhor te dê uma semana abençoada.